Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Quero saudar a todos os irmãos e amigos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias no livro de A Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 3, onde estaremos lendo a partir do verso 1. Hebreus, capítulo de número 3, que nos diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Meus irmãos, meus amigos, muito bom estarmos na presença do Senhor nesta manhã, neste dia, para juntos meditarmos na sua gloriosa palavra. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E aqui onde nós acabamos de ler, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, o verso 1, nos diz o seguinte: Por isso, irmãos santos, olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia, meus irmãos amados, ela chama os crentes em Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, ela os chama de santos. Por isso, irmãos santos, santos, porque foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo, santificados pelo Espírito Santo. E então esta pessoa pode viver uma vida de santidade. O que é ser santo? É ser separado do pecado, tá certo? É conseguir vencer as tentações do pecado. E a Bíblia está dizendo: por isso, irmãos santos. Então, meus irmãos amados, Jesus, ele pode nos purificar, ele pode nos santificar, ele pode perdoar os nossos pecados. Ele é o único. Por isso, irmãos santos. E santo, meu irmão, é aquele que é separado do pecado e está servindo a Deus. E isso não é, meus irmãos, não ocorreu só na igreja primitiva, porque o mesmo Jesus que tinha poder para perdoar, teve poder para perdoar pecados de Paulo, de Pedro, de Tiago, de todos ali da igreja primitiva, ele é o mesmo, ele é imutável, ele não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como ele é eterno, como ele não muda, meus queridos irmãos, da mesma forma que ele conseguiu santificar Paulo através do perdão dos seus pecados, lavando Paulo com seu precioso sangue, perdoando os pecados de Paulo, os pecados de Pedro, da mesma forma ele tem poder também para perdoar os nossos pecados, meus irmãos. E uma vez perdoados, nós nos tornamos santos. A Bíblia diz: se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos e não há verdade em nós. Então todos pecaram, a Bíblia diz, e destituídos estão da glória de Deus. Mas, pastor Gerson, como então se tornar santo? É só aceitar Jesus como teu Salvador, pedir para Jesus perdoar os teus pecados, ele vai te lavar com o seu precioso sangue. E aí a palavra de Deus, ela vai fazer um efeito extraordinário na tua vida, a Bíblia Sagrada, e com a unção do Espírito Santo, você vai ter força para viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida de vitória, tá certo? A Bíblia diz que a tendência da carne é para o pecado, irmãos. A tendência da carne é para fazermos coisas que desagradam a Deus, mas a tendência do Espírito Santo, a tendência da palavra de Deus, ela nos puxa para a santificação. A palavra de Deus nos impulsiona a servirmos a Deus em espírito e em verdade, em santidade, em humildade, e aí então o Senhor poderá também nos chamar de santos. Olha como diz a palavra de Deus: por isso, irmãos santos. Esta carta, esta epístola, ela estava sendo enviada para os servos de Deus, os cristãos, aqueles que estavam, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, né? Então, o escritor diz: irmãos santos. Aí ele diz: sabe por que vocês são santos? Porque vocês são participantes da vocação celestial. Olha, meu irmão, o que é uma vocação? Vocação é uma tendência ou uma inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica, para desempenhar determinada função, para um trabalho, e etc. Mas aqui o escritor está dizendo que nós fomos vocacionados por Deus para participarmos da natureza divina aqui na terra. E por fim, entrarmos no céu e sermos participantes da natureza divina eternamente. Então, está aqui: irmãos santos, participantes da vocação celestial. O Senhor nos vocaciona, o Senhor nos chama para fazermos a sua obra,
para nos aproximarmos dele. E aí depende de nós, que temos o livre-arbítrio, se vamos ou não seguir a vontade de Deus, se vamos ou não querer participar da vocação celestial, participar da unção de Deus, da graça de Deus nas nossas vidas. Aí vai depender de nós, meus irmãos, viu? Muitas vezes nós endurecemos os nossos corações e impossibilitamos Deus de operar nas nossas vidas, né? Mas o escritor está dizendo, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, nós fomos vocacionados por Deus para recebermos a unção de Deus. E aqui na terra, nós já participamos desta unção. Aqui na terra, nós já sentimos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Esta é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não o serve. Porque quem serve a Deus, ele participa da unção de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, da comunhão de Deus. E aí ele torna-se uma pessoa com atitudes diferentes, meus irmãos. Porque o Espírito Santo que nos é dado, ele vem sobre nós para nos dar uma nova direção, para nos dar uma nova dimensão de vida. E então nós começamos a andar de forma diferente, passamos a respeitar mais as pessoas, passamos a amar mais o nosso próximo, porque dentro de nós o Espírito Santo vai estar nos impulsionando a fazermos assim, porque agora nós seremos participantes da vocação divina. Aí o escritor diz, considerai a Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele é o único Salvador. Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que pode nos perdoar. Jesus é o único que pode nos transformar. Porque sendo ele Deus, a Bíblia diz, ele se fez homem para nos salvar. Então Jesus Cristo, quando a Bíblia diz Jesus Cristo, ela está dizendo que realmente Deus se fez homem, né? O nome Jesus, ele significa literalmente no grego Salvador. Cristo, ele significa ungido no grego, e no hebraico ele é o Messias. Então, meus irmãos amados, Jesus Cristo, ele foi o Messias ungido por Deus para nos salvar, para nos perdoar. Aí diz também que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Jesus Cristo é aquele que nos assiste, é aquele que nos perdoa, é aquele que nos direciona ao Pai, é aquele que implora, ele suplica ao Pai em nosso favor. Neste momento eu quero orar por você e Jesus certamente estará te ajudando. Querido Senhor, eu te louvo por todos que me ouvem neste momento. Quero rogar-te, Pai querido, que os abençoe, Pai. Ajude, perdoe a cada um, fortaleça a cada um, santifique a cada um, em nome de Jesus. Amém.